Acompanhamos de perto o processo de silagem de milho que é desenvolvido na Universidade Federal do Piauí. Tudo começa com a forrageira. É aqui que a folhagem do pé de milho é triturada. Depois, tudo é ensacado e amarrado. Atenção, o segredo da silagem está na vedação. Quanto mais vedado e compactado, melhor o resultado. Nos períodos mais quentes do ano, o pasto perde em quantidade e qualidade. Daí a importância da silagem, para que o ruminante não sofra tanto durante a estiagem. A silagem é uma forma de armazenamento da forragem. Então, nos períodos secos que a gente está enfrentando agora, a pessoa tem que anteriormente ter se programado e armazenado essa forragem para esses animais. Porque o nosso pasto agora começa a cair a qualidade, a gente não tem tanta oferta de forragem, e aí o que os animais vão comer? A gente tem que armazenar. Então, através da silagem, a gente consegue armazenar esse alimento para ser fornecido nessas principais épocas de falta da escassez de alimento. Principalmente se o produtor tiver muita terra com muito pasto. Justamente. O produtor, que normalmente ele tem uma produção de silagem na época uma produção de forragem na época da chuva, né, na época do inverno, ele deve armazenar isso pensando na época que ele não vai ter forragem. Então ele pode, por exemplo, ele está sobrando pasto para ele lá. Na época certa, ele triturar, né, colhe esse material, tritura, acondiciona, né, que a gente chama de armazenamento dela, e depois utilizar nessa época agora que ele está com falta de alimento no pasto. Então esse é a grande mágica da silagem, né? Porque é como a gente armazenasse o alimento para uma época que a gente tem falta de alimento. Além do milho, algumas variedades de cana-de-açúcar e capim em geral podem passar pelo processo de silagem para serem usados na alimentação de animais ruminantes. O material triturado pode ser misturado com ração, depende da intenção ou do gosto do produtor. Os sacos podem ficar armazenados em galpões ou no campo por 30, 60, 90 dias ou até um ano. Em seguida, o produto está pronto para o consumo animal. Um processo simples que requer planejamento e paciência. E ela vai manter com a qualidade que ela teria naquele momento da colheita, né, armazenada por mais tempo, 90, 60, 90, 120 dias, sem problema nenhum. Há relatos que de silagem pode ser armazenada até um ano, né, após a vedação desse silo. O grande segredo da silagem é vedar, né, compactar para expulsar todo o ar dentro presente naquele saco, né, que a gente está fazendo aqui para um pequeno produtor. Um exemplo, onde a gente usou saco, né, de 20 quilos mais ou menos, onde a gente triturou o alimento, colocamos, compactamos isso, tiramos todo o ar e armazenando durante aí 60, 90 dias para poder agora ser usado. E aí agora os animais consomem da mesma forma que a qualidade que dava lá 90 dias atrás. Se esse milho, no caso que é a silagem que a gente está usando aqui, ficasse no pasto, né, lá no campo, 90 dias, ele ia estragar, né, ele ia secar e estragar. E agora você, como produtor, você guardou, armazenou e pode usar ele nas qualidades que você coletou lá naquela época. E aí vem uma última pergunta, professor, porque eu acho que é a mais interessante de todos, porque quando eu rodo por aí, eu vejo assim, eles soltam o animal no pasto. E é um processo bem simples. Por que o produtor não usa mesmo de fato, assim, o 100%, né? É um processo totalmente simples, que você só precisa de uma forrageira, né, para você triturar esse alimento, e sacos, né, para armazenar, ou então recipiente para você armazenar. O grande problema, o produtor ele tem preconceito, né, no armazenamento dessa silagem, e até mesmo desconhece algum processo, né? Mas é uma alternativa muito boa para o pequeno produtor armazenar a sua forragem, né, durante esse período, para fornecer nesse período. Então o que a gente precisa é divulgar mais, né, sobre o uso da silagem e tirar esse medo, né, do produtor armazenar esse alimento. É cara a forrageira para eles fugirem da forrageira ou não? Não, a forrageira é muito barata, né, assim, comparado ao benefício que ele traz. Por exemplo, uma forrageira dessa você compra de 600 a R$1.000, você compra, dependendo da potência dela, né? Mas ela vai servir muito para um produtor. Por exemplo, ele pode triturar o milho, ele pode triturar o capim, ele pode triturar tudo, né? O grão, né? Para poder manter lá na propriedade dele. Então, eu falo que para o produtor rural é um investimento muito bom, porque você tem um grande uso durante várias épocas do ano.